polícia comunitária, polícia cidadã, armamento menos letal, uma série de dispositivos que não resultaram em nenhum tipo de diminuição da letalidade policial. E hoje a gente entende que retirar o número do arsenal bélico nas ruas e vielas da favela é produzir, sim, uma política de vida, é garantir vida na favela e na periferia, é uma forma de controlar. Olá, pessoal, boa tarde. Vamos começando devagarzinho para dar tempo da gente conseguir fazer boas discussões numa mesa que foi bastante aguardada por vocês. A gente recebeu bastante mensagens sobre o que seria o debate de hoje e aí vamos enfrentar um pouco as discussões, assim. Essa mesa é sobre militarização, marcianismo e resistências. A gente está com um time muito de pessoas de referência, grandes nomes do debate. Então, acho que vai ser bastante proveitoso a construção e o diálogo de hoje, assim. Vamos começar, então, com a Isadora. A Isadora ela é pesquisadora, pós-doutora, visitante no Messila, pós-doutoranda em Scripts na Freie Universität. Eu vou passar o currículo resumido da galera, mas eles se apresentem da melhor forma possível, né? Juliana Farias, graduada em Ciências Sociais na UERJ, mestrado em Ciências Sociais também na UERJ e doutora pelo programa de pós da Unicamp, né? E também pós-doutora pelo PAGU na Unicamp e autora de um livro sensacional que qualquer pessoa que discute sobre segurança pública no Rio tem que ler, sim. Governo de Mortes, uma etnografia da gestão de populações de favela no Rio de Janeiro. E a gente está contando também com a presença super luxuosa do Danilo, que é doutorando em História Social na UF e desenvolve pesquisas sobre milícia, sua relação com o Estado e a sociedade no Brasil contemporâneo, a partir de um viés marxista, graças a Deus. Ele também é membro do grupo de pesquisa, trabalhos e orientações, coordenado pela grande Virgínia Fontes. Então, bora para essa treta aí, que eu estou super ansiosa aqui. Tá com você, Isa. Isso aqui? Tá, eu acho que eu tinha uns slides. Tá, enquanto... vou começar dando boa tarde para todo mundo, agradecendo muito a Gisele pelo convite para compor essa mesa ilustre, e agradecer a todo mundo do IDMJR pela organização. É um prazer, uma honra poder compartilhar esses espaços e construir uma reflexão crítica com vocês, e eu espero que essa seja mais uma etapa de muitas, né? Eu também quero agradecer as pessoas que falaram antes de mim, né, e ontem pelas apresentações, as pessoas que fizeram perguntas também. Eu sinto que eu aprendi muito sobre abolicionismo nesses dias. Parece que eu estou aqui para explicar o título da mesa, né? Tipo, que diabos é... Que é por isso que eu coloquei esse título. Que diabos é marcianismo? Debates feministas sobre militarização. Eu, na verdade, não tenho certeza do que marcianismo é. Eu acho que a gente está tentando descobrir, e a minha ideia hoje é trazer alguns elementos para ajudar a construir uma resposta. E, por enquanto, o que eu posso dizer é que marcianismo tem a ver com uma preocupação minha mais geral, que é tentar definir o que é militarização e quais os limites do debate que a gente tem hoje sobre a militarização. Na quarta noite, enquanto eu preparava para viajar de São Paulo para cá, as minhas redes sociais estavam comentando sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e um PL que estava sendo votado a pedido do governo, chamado PL das Escolas.
PL das escolas, segundo o próprio governo, estou citando, tem como objetivos a melhoria da qualidade do ensino, o enfrentamento à violência e a promoção da cultura de paz no ambiente escolar. O programa é para ser desenvolvido sob responsabilidade da Secretaria Estadual da Saúde e da Segurança Pública. O PL define que as escolas identificadas como vulneráveis, a partir do IDEB, vai reservar um dinheiro para pegar policiais militares da reserva para darem cursos de tolerância e respeito e ajudar no conselho de administração das escolas. O dinheiro que é para pagar esses militares da reserva sai do orçamento da educação. Estão previstos 72 milhões, se eu não me engano, para isso. Os perfis de esquerda que eu sigo, no caso, estavam reverberando os conflitos que estavam acontecendo na Alesp em torno da votação do projeto. E, nesses perfis, eles mobilizavam um discurso de desmilitarização. Eles diziam que se opor ao PL é se opor à militarização. E, nesse caso, aí eu pergunto o que significa militarização. Nesse caso, significa colocar policiais militares para gerir a educação no lugar de professores civis. Ontem nós ouvimos uma fala muito boa, inclusive, sobre a expansão dos crimes sob jurisdição dos tribunais militares no governo Temer. E aí eu pergunto, é isso militarização, então, que mais crimes sejam... Eu estou perguntando sério, assim, não é retórico, não. Eu estou tentando entender o que a gente chama de militarização. Que mais crimes sejam julgados por militares do que por civis? Eu acho que dá para passar o slide, porque eu acho que o que eu estou perguntando tem a ver... É isso. Ontem, a gente ouviu a Gisele também falando sobre distribuição orçamentária e a prioridade dada à compra de armas no estado do Rio de Janeiro em relação a outras pastas e prioridades políticas. Aí eu pergunto, é isso militarização? Tem aí uma outra coisa que nós ouvimos muito durante o governo Bolsonaro, que era o debate sobre o tal partido militar, que é a ideia que os militares buscam, ainda mesmo depois do fim da ditadura, controlar o Estado e que eles, na verdade, usaram o Bolsonaro para isso. E isso tinha a ver com... A gente falava dos ministros do Bolsonaro, que eram, numa época, eu acho que teve 12 ministros do Bolsonaro, que eram generais da reserva, e também uma grande quantidade de militares na administração pública federal. Então, a minha pergunta, meu ponto de partida é: a militarização de colocar PMs na escola é a mesma militarização de colocar o exército na favela? Ela é a mesma militarização de colocar generais no ministério? E eu faço essa pergunta porque eu acho que a palavra militarização aparece com muita frequência em contextos muito diversos, mas ela nunca é muito claramente definida. E eu acho que a gente precisa definir o que é militarização para poder organizar as nossas pautas e as nossas lutas. E eu acho que também, quando a gente para refletir sobre isso e buscar essa definição, a gente ultrapassa alguns limites do que está dado. Eu venho da área de Relações Internacionais, a Gisele me apresentou brevemente. Eu fiz um doutorado em Sociologia, mas eu me formei em Relações Internacionais e agora eu faço pesquisa mais ou menos entre uma coisa e outra. E nessa área, na área que é de Relações Internacionais, e mais especificamente no que eu me formei, é uma corrente que se chama Estudos Feministas de Segurança. E nessa área há um debate sobre militarização que é antigo, que vem de um engajamento antimilitarista feminista, que também é antigo. E, mais recentemente, esse campo ele deu um pulo para um debate que vai além da ideia de militarização, que aí é onde a gente entra no tal do marcianismo, que é, hoje, esse campo de estudos feministas de segurança tem uma parte dele se organiza em torno de um debate entre o conceito de militarização e o conceito de política marcial, que a gente traduziu aqui como marcianismo. Então, o que eu vou apresentar para vocês hoje é, basicamente, esse debate. E eu vou apresentar ele, vou vir dessa área de estudos feministas de segurança, por duas razões. Eu acho que é interessante pensar a militarização a partir dessas lentes, porque, primeiro, ela permite a gente pensar a militarização como um fenômeno social, pervasivo, presente em muitos aspectos, em muitas dimensões da sociedade, e não apenas relacionado às estruturas do Estado e às Forças Armadas. Ou seja, ele faz uma coisa que o pensamento feminista tentou fazer historicamente, que é pensar os conceitos de baixo para cima. E, em segundo lugar, esse debate se articula em torno de uma crítica do militarismo, que é uma crítica do patriarcado, mas que, mais ainda, recentemente, tenta incorporar reflexões antirracistas ao refletir sobre a importância da história da guerra colonial na criação dos laços entre guerra e política na nossa sociedade.
Isso tem um pouco a ver de algumas coisas, né? E que a gente já tem mencionado aqui. Dessa forma, o militarismo ele não é algo que aparece descontinuamente. A gente fala de militarismo uma hora na escola, uma hora na polícia, uma hora nos tribunais, uma hora no orçamento. A ideia aqui é ver o militarismo, a militarização, enfim, ver quais são, que eu não vou chamar de militarização, na verdade, né? Mas ver quais são as estruturas ligando todas essas lógicas, né? E ligando todas as instituições sociais mais amplamente numa lógica de guerra colonial, né? Eu vou tentar reconstituir essas lógicas e eu vou tentar propor que elas tenham a ver com dimensões estruturais. A militarização é uma dimensão, né, a guerra colonial é uma dimensão estrutural da nossa sociedade, que tem a ver com o patriarcado e com branquitude. Então, a reconstituição que eu vou fazer é feita na base da discussão entre duas autoras estadunidenses. Eu acho que dá para passar também, porque eu coloquei... eu coloquei uma autora que foi mencionada ontem, inclusive. Tá aqui, eu tenho umas referências bibliográficas. Mas mais ou menos eu vou tentar esclarecer esse debate, trazer esse debate para colocar ele para jogo. A ideia é ver o que vocês acham dele. Se ele é pertinente, se ele nos ajuda, se ele nos atrapalha, se tem outras formas de falar sobre o que vai ser dito aqui, que é melhor para tecer as redes que nós precisamos tecer para nos sustentar mutuamente e desfazer as coisas que a guerra colonial criou e que se mantém. Então, e eu acho que a razão principal pela qual eu fui convidada, que eu estou aqui, é que eu acho que nessa tentativa de interpretação e síntese que eu vou fazer, as abordagens feministas de segurança vão além da discussão sobre desmilitarização e vão nos aproximar de algumas coisas que foram identificadas como abolicionismo, que eu acho, com algo importante, que é a articulação de gênero e raça na discussão. Por exemplo, o que dá para a gente ver em relação às discussões sobre contra-insurgência que surgiram, como é que a gente vê tudo isso. Então, é isso. Eu acho que dá para passar também. Deixa eu ver. É isso. Essa moça aí, que não é uma moça, né? É uma senhora. Os estudos feministas de segurança surgem nos anos 1980, nos Estados Unidos, e eles já são herdeiros de algo mais antigo, que é... Bom, o movimento feminista internacional ele é muito lembrado pela luta pelo voto, né? Pelo sufrágio feminino, chamado sufrágio feminino, mas ele tem uma longa história de ser anti-guerra. Mulheres têm tentado mostrar que a militarização é um problema e construir uma explicação para esse problema que liga guerra e patriarcado desde, ao menos, a Primeira Guerra Mundial, que a gente, até agora, reconstituiu, né? No contexto da Guerra Fria, essa autora, uma autora que foi mencionada ontem, que é uma autora da área de relações internacionais, Cynthia Enlow, ela vai elaborar uma crítica feminista à corrida armamentista e ao antagonismo entre Estados Unidos e União Soviética. Ela é considerada uma autora importante na área porque ela preveu que o fim da Guerra Fria não seria o fim do armamentismo dos Estados Unidos, contrariamente à maior parte dos especialistas de segurança da área e da época. Ela disse que, contrariamente ao que diziam os especialistas de segurança, não era a ameaça soviética que fazia com que os Estados Unidos se armassem. Era o patriarcado. Para ela, o militarismo é uma série de valores ligados a concepções binárias de gênero. A militarização, eu acho que pode passar também, porque eu acho que tem essa definição aqui, no próximo slide, é um pacote complexo de ideias que unidos fomentam valores militares nas questões civis e militares, né? A militarização é um processo pelo qual valores militares se tornam importantes em diferentes instituições sociais. E pode passar o próximo slide também, por favor, porque aqui ela tem uma lista, porque aí a gente diz, bom, né, o que são os valores militares, no caso, e ela tem uma listinha do que ela define como sendo valores militares, ou militaristas, que é a crença que os homens são protetores naturais e que as mulheres deveriam ser gratas pela proteção que os homens oferecem, a ideia de que soldados têm um valor especial e devem ser louvados, a ideia de que hierarquias de comando são a parte natural da sociedade, que é natural ter inimigos, que a força física deve ser valorizada e que países sem forças armadas são imaturos. A militarização seria um processo que coloca os homens como sendo os atores principais da política e os atores principais da sociedade. Eita, eu tenho um problema no meu iPad. Tá. Porque ele é antigo, ele só funciona quando ele quer. E esse é um momento perfeito para ele parar de funcionar. Então, a militarização na concepção de Enlow, ela não é só a valorização
desses valores militaristas que são binários, né, em relação ao gênero, define uma coisa como sendo própria dos homens, uma coisa como própria das mulheres. Meu Deus, tem muito pouco tempo. Enfim. Então, ela vai dizer que isso dá também aos homens melhores oportunidades de ação política e social. O PL do Tarcísio, por exemplo, a valorizar os militares da reserva acima dos professores, é um exemplo disso. E eu acho que também a ilustração do que ela está querendo dizer, quando a gente pensa que professores o Léo está aqui, não é uma maioria estatística, mas professores do ensino fundamental são 75% mulheres. PM são 88% homens. Então, há a ideia de que você oferece mais oportunidades para os homens, valorizando o masculino, e menos oportunidade para as mulheres, desvalorizando o feminino. Tem uma ligação entre as duas coisas, eu vou voltar nisso. Mas é isso. A força desse conceito... E a construção de prioridades. O que a Gisele falou ontem também, o fato que a gente prioriza armas em vez de creches, estaria ligado também a essa lógica aqui, essa ligação entre militarização e patriarcado. E a força desse conceito é ir além da descrição da militarização como a presença de militares no poder ou em certas instituições. A gente vê a capacidade desse conceito de articular as coisas de que falamos antes num todo. Então, ele permite, inclusive, pensar a militarização sem militares, explicando, por exemplo, as companhias de segurança privada, a expansão das companhias de segurança privada, dá para a gente ler o relatório do IDMJR com essas lentes, ou a expansão das milícias, como o Tiago falou, né? E ele também tem essa vantagem de desfazer a nossa ideia de que certos territórios são territórios problemas e militarizados. A gente vê, a partir disso, a sociedade é militarizada. A sociedade é militarizada no momento em que a gente acha que respostas militarizadas são válidas, que há inclusive, um incentivo social a que homens peguem armas. Eu acho que hoje de manhã também a conversa entre o Claudemir, eu acho, e o Tiago, mostrou muito bem isso, de como a nossa sociedade se organiza para que, sobretudo, em torno dessa armadilha, que é essa armadilha de oferecer para homens de classe popular as vantagens e, às vezes, de forçá-los a pegar em armas para ter oportunidades sociais num contexto de desigualdade, né? Então, é isso. Esse é eu fiquei nervosa agora com isso, vou tentar me acalmar. Porque agora a gente vai chegar na parte da marcialização. Porque essas são as vantagens do conceito de militarização da Enlow, né? De esclarecer a militarização da sociedade, de mostrar como é que a gente, a partir do compartilhamento de valores militares, a gente incentiva o patriarcado, e o patriarcado é a base desse sistema, como é que ele incentiva homens de classe popular a buscar essa solução de pegar em armas, e como isso é feito, como a gente sabe, né, às custas de aumentar a violência do todo social e desprivilegiar esses próprios homens, como a Gisele mencionou ontem, nunca serão tão beneficiados quanto aqueles que estão nos pontos de liderança, e todo mundo que não tem essa opção, né? Então, mulheres, dissidentes de gênero, não têm essa opção, estão reduzidos, enfim, limitados às situações de cuidado que são desvalorizadas na sociedade e vão alimentando essa lógica. Mas esse conceito fala muito de patriarcado, mas não fala de branquitude, né? Ele é um conceito que surgiu na época da Guerra Fria. Você pode passar o outro slide? Eu vou estourar um pouco bastante meu tempo. Eu tinha contado e não deu certo. Porque a Enlow usa esse exemplo aqui, vou passar rapidamente nisso, para explicar a militarização, ela usa o exemplo dessa lata de sopa Campbell, que eu não sei se vocês já viram, tem o Andy Warhol, fez aqueles quadros, ela, em geral, ela tem um tomate na frente, e, durante a Guerra Fria, ela tem esse desenho do Star Wars. E aí ela usa esse exemplo para dizer militarização, que é para mostrar essa ideia de militarização como a entrada de coisas que não tinham nada a ver com guerra numa lógica de guerra. Ela diz, até a sopa entrou numa lógica de guerra. Que há essa valorização social do militarismo. A nossa crítica da militarização da escola, da polícia ou do orçamento, ela pode seguir essa mesma linha, com essa ideia de que haveria um espaço fora da lógica de guerra que está sendo progressivamente incorporado pela lógica de guerra. Isso quer dizer a ideia de que existe um espaço
um oposto do espaço da guerra é o espaço civil. Então, haveria um espaço civil bem delimitado, de paz, um espaço de paz, e o espaço de guerra fora dele. E o problema da militarização é que esse espaço de paz e civil está sendo progressivamente influenciado, incorporado na lógica de guerra. Só que a crítica do conceito de marcialização, e eu vou chegar na parte final da minha fala, é exatamente o questionamento dessa divisão, o questionamento dessa ideia de que há fronteiras bem claras entre civil e militar, para quem e quando houve essa diferença. Eu acho que dá para passar para o próximo slide, inclusive. Isso eu vou passar, era um slide que eu tinha, o que não foi feito para a guerra, porque tentaram vender esse sapato para mim, que aparentemente é um sapato que foi inventado para soldado. É só para dizer que, quando a gente para pensar, a gente vê que muito do que a gente usa, na verdade, foi pensado para a guerra. Mas eu acho que é melhor passar, porque eu já passei do meu tempo. Então, o que a Alison Howell faz, que debate o marcianismo, a política marcial, ao centralizar a experiência de pessoas negras ou indígenas em países criados pela colonização, ela pergunta quando e para quem essa esfera civil já existiu. A Enlow tenta demonstrar como as áreas de vida foram militarizadas pela lógica da Guerra Fria. A Howell refuta essa ideia de que esses campos foram militarizados no momento da competição entre Estados Unidos e União Soviética. Ela demonstra que esses campos de moda, logística, enfermagem, a universidade, a polícia, eles se desenvolveram durante o século XIX graças aos seus vínculos com a guerra e a violência. E um tipo específico de guerra e violência, que é a guerra colonial, né? O conceito de política marcial ou de marcianidade, como ele foi traduzido no título da mesa, levanta a questão de até que ponto é possível imaginar um espaço social que seja realmente separado da guerra, sobretudo se a gente olha a política com olhos racializados. Para quem e quando já houve um espaço político, civil e pacífico anterior à militarização? Certamente não para os grupos que foram dizimados pela colonização, nem para os grupos que foram trazidos à força e submetidos a um regime de trabalho escravista. E isso não é um detalhe. A partir da ideia de que a maior parte das nossas instituições são instituições maculadas pela lógica de guerra, a Howell propõe que a gente abandone o conceito de militarização e use o conceito de política marcial para integrar a categoria de raça no pensamento feminista sobre a guerra e também para pensar, a partir da experiência de pessoas racializadas, como a lógica da guerra sempre já esteve presente. E ela não é uma dinâmica recente de infiltração do militarismo na política liberal. No caso dela, ela está falando da política liberal doméstica dos Estados Unidos. E o que eu estou trazendo isso para a gente pensar se isso faz sentido no nosso contexto, se a gente acha que isso faz sentido para a gente pensar a questão dos limites entre política e guerra. E isso é importante, naturalmente, para a gente pensar como é que a gente faz para construir uma política que não seja marcial, né? Uma política que não seja a continuação dessa lógica de guerra. Então, a derivação da proposta de Howell, para concluir, quando a gente seria, talvez, refletir se a gente consegue ir mais longe do que pedir a desmilitarização da polícia, da escola, do orçamento, do governo federal, e se a gente consegue imaginar o que é a desmarcialização da política e da sociedade, que é uma pergunta enorme, assim, né? Não sei isso, se ela faz sentido para a gente, mas, sobretudo, não só se a gente pode pedir isso, e, mais importante ainda, como, né? Como? Primeiro, a gente tem que pensar refletir seriamente como que as nossas instituições foram construídas pela lógica guerreira da colonização e da escravidão, e não apenas as instituições de Estado, e quais são as formas que, nas nossas práticas cotidianas, coletivas, profissionais, universitárias, militantes, né, a gente pode desmarcializar. Que tipo de política a gente pode imaginar que não seja marcial? Ou eu acho que a gente já tem as respostas, né? Ou mais tentar reforçar as nossas práticas, que são outras que essa política marcial. É mais ou menos a minha ideia para a gente discutir. Eu vou parar por aqui. Desculpa ter passado muito do tempo. E obrigada. Boa tarde, gente. Eu estou nervosa também, tá? Eu queria agradecer a iniciativa. Antes de agradecer o convite, eu vou agradecer
pela organização desse seminário. Há muito tempo eu não participava de um espaço que a gente aprende em todas as mesas e em todas as perguntas depois das mesas. Há muito tempo. E sem achar chato. Fico muito feliz de ser parceira política de vocês e de estar, enfim, vivendo esse momento junto com vocês. Bom, agradeço, obviamente, né, pelo convite para estar aqui. E eu pensei uma pergunta para hoje, né? Eu vou tentar caminhar a partir dessa pergunta, né? Que é uma coisa que tem me ocupado a cabeça há algum tempo e precisa sempre de mais gente para pensar junto com a gente, né? Que é como é que a gente vai se livrar do cidadão de bem. Porque a gente precisa se livrar do cidadão de bem, né? Essa é a minha pergunta hoje. E aí eu vou tentar, né, passar por isso. Vou pedir o primeiro slide. São só... Ah, já está? Pronto. É isso, não tem texto, muito obrigada. Porque eu quero que ele fique ali, né, por um tempo. E depois eu vou explicitar por quê, né? E antes, né, de qualquer coisa, eu tenho que dizer que eu não teria construído essa reflexão se não fosse o movimento de mães e familiares de vítimas do Rio de Janeiro, a Rede contra a Violência, né, fundada em 2004, toda a luta anterior das mães Jacari, que depois entraram na Rede contra a Violência, Vera e Marilene. E todas as outras mulheres negras, moradoras de favelas que eu conheci a partir das mães. Porque, obviamente, vocês estão me vendo, eu sou uma mulher branca, o dado que não dá para pensar vendo, mas aí eu digo, eu sou uma mulher branca do asfalto, aqui no Rio essa é a divisão, e essa é uma divisão geográfica, geopolítica e racial, né? E eu não conheceria nada sobre violência do Estado se eu não tivesse aprendido com essas mulheres, se elas não tivessem tido a generosidade de compartilhar comigo o seu saber sobre Estado, sobre violência de Estado, sobre direito, sobre criminologia e qualquer outro assunto que esteja envolvido com essa luta contra o genocídio do povo negro no Brasil, né? Não tem nenhum livro que eu tenha lido, nem na graduação, nem no mestrado, nem no doutorado, que pudesse me explicar mais e melhor do que essas mulheres, o que é a violência de Estado. Então, eu só posso hoje olhar para o Estado, e o Estado é o meu objeto de estudo, nunca foram as mães, né? Elas não são objeto de nada, né? Elas são a força que garante que a gente hoje possa estar aqui falando sobre esse assunto. E eu só posso olhar para o Estado como objeto, desse jeito, porque um dia elas tiveram paciência de conversar com essa menina branca do asfalto, né? Então, além de agradecer, né, ontem foi uma coisa que surgiu com força, eu acho maravilhoso que a gente discuta isso dentro da UERJ, dentro da universidade pública, né, esse lugar do objeto de estudo, né. Eu faço parte hoje de uma rede que chama REMA, ela é muito novinha, né, é uma rede de pesquisas sobre maternidades destituídas, violadas e violentadas. O projeto está sendo coordenado pela professora Lucia Eilbaum, mas tem pessoas de muitas universidades, vários estados diferentes do Brasil, uma parte forte na UFAL, em Alagoas, pessoal que trabalha com racismo obstétrico, enfim. E aí, aqui no IMS da UERJ, no Instituto de Medicina Social, a gente conseguiu, a partir das reflexões que a gente tem feito nessa rede, obviamente, junto com vários movimentos de mães, né, acompanhando, por exemplo, o Encontro Nacional, né, de Familiares, a gente conseguiu pensar um curso de extensão para profissionais da saúde e da assistência que não sabem lidar com os casos de execução sumária.
Porque lidar com casos de execução sumária é você saber atender a mãe, a irmã, a avó, a tia, a família toda. E o pessoal do direito, ainda bem, vocês viram aqui ontem a mesa do pessoal do direito. Cara, o pessoal do direito é muito bom. Quem está do nosso lado. Mas quem está do nosso lado é muito bom. Então, o pessoal do direito está sempre junto. E aí, a assistência jurídica, que é uma questão central na luta, já está coberta, né? Tem questões, é claro que a gente precisa melhorar, mas essa parte está coberta. Agora, você falar com um médico que ele vai apoiar o movimento de mães, porque elas podem ter um pico de pressão no dia da audiência, né? Cadê esse médico com a gente? Vai ter 10, 15 advogados, mas não tem um médico. Também não tem enfermeiro, porque também quase não tem enfermeiro, né? Só tem enfermeira, né? Então, assim, esse curso é para esses profissionais. E a gente, né, professoras, pesquisadoras, universitárias, a gente divide as aulas com as mães. Cada mãe vai dar um módulo junto com a gente. Porque as mães são professoras, né? Se elas sabem, se elas me ensinaram, elas são professoras. Elas não têm como ser objeto de pesquisa. Então, é como a Cris no CAAF. Ela ontem veio aqui e falou, eu sou pesquisadora do CAAF, né? Meu sonho é ter um CAAF aqui com você, com Desirê, com todo mundo. Aqui na UERJ. Vai ser lindo, não vai? Vamos imitar. Coisa boa a gente imita, né? Com bolsa, com remuneração, né? Enfim. E agora vamos pensar no cidadão de bem, né? Porque discutir desfinanciamento, controle das polícias, é discutir a legitimidade dessa figura, né? A figura do cidadão de bem é uma figura central para a lógica bélica, né? E aí tem tudo a ver, né? Enfim, que mesa ótima. Mais uma. Porque, para ter o cidadão de bem, tem que ter o criminoso, o marginal, o bandido perigoso, o não higienizado, aquele que precisa ser civilizado e que mora numa casa que precisa ser civilizada, num território de favela que precisa ser civilizado, né? A gente, quando pega as coisas dos estudos urbanos, vê que, numa época, né, dos parques proletários, queriam ensinar o morador do parque proletário a usar o vaso sanitário. O que é isso? Né? E aí, depois, na UPP, tudo isso se atualiza, tudo isso volta. Então, assim, não dá para pensar sobre esse assunto, na minha opinião, sem pensar nessa figura e sem entender o perigo dessa figura, né? Porque esse é o corpo que vai ser protegido, né? E o cidadão de bem, esse que vai merecer toda a proteção do Estado, porque o Estado depende dele, né, para se sustentar, para validar a sua soberania, seja lá o que for, né? Esse cidadão de bem, ele é sempre branco, hétero, cisgênero e morador do asfalto. Sempre. Não tem como ser outro corpo. Então, esse é o corpo que está protegido. Tudo que está fora disso não está. Tu está desregulado de alguma maneira, está desobediente de gênero, né? Porque tem vários termos aí para a gente pensar, né? Junto com a raça, né? Então, todo mundo que não cabe, né? Aí o pessoal né, que está trabalhando em presídio, vai lá olhar como é que está sendo construída a ala LGBT, né? Como é que o Estado olha? Não entende, não consegue. Por quê? E aí tem tudo a ver com o debate. É uma lógica binária, né? O Estado só entende as coisas nesse binarismo, né? E aí a lógica bélica, ela é necessariamente binária, né? Porque a gente vai ter, de um lado, o cidadão de bem e, do outro lado, qualquer outro morador de favela que foi executado ou que será. Esse corpo é um corpo masculino, jovem, racializado, necessariamente, né? E que sofre determinados tipos de violência. Em geral, é o assunto que a gente discute mais, né? Execução sumária, chacina, genocídio, né? Genocídio é muito mais do que só
um disparo efetuado que atinge alguém, né? E aí, para esse genocídio acontecer, várias outras violências vão acontecendo junto, né? Então, não vai ter execução sumária sem invasão de casa. Não é à toa que o cavalo de Troia é uma tática muito utilizada, né? Eles entram antes, se escondem, para depois fazer uma emboscada, né? A invasão da casa é prática também cotidiana dessas ações militarizadas nos territórios de favela e periferia, né? A invasão da casa não é só a invasão de uma casa. Quando se invade uma casa, né, você invade a intimidade de uma família. E isso também é muito grave. E isso não aparece nos relatórios de denúncia de violações de direitos humanos. Por quê? Porque se contam os mortos. E é isso que aparece, né? Então, vou tentar seguir aqui o roteiro. Questionar a figura do cidadão de bem é necessariamente discutir gênero e raça, né? É discutir processos de generificação e racialização dessa violência de Estado, né? E aí, quando eu escutava isso no campo de estudo de gênero e sexualidade, que eu só fui me aventurar bem depois, né? Todo mundo repetia isso. Não, toda violência é generificada. Aí você ia no outro debate, toda violência é generificada. Não explicava como, né? Como que é, né? Então, tá, aqui no Rio e em várias outras cidades brasileiras, os jovens homens negros são o alvo prioritário dessa política de morte, né? E quem é a linha de frente da luta? São as mães, né? Essas mães são também corpos racializados, generificados, né? São mulheres e são territorializados, porque a favela caminha junto. Essa marca segue, né? Então, a gente está falando aqui de uma marcação que não caminha sozinha. Eu não vou discutir gênero sem discutir raça, né? Ainda bem que deu tempo de fazer as leituras, porque podiam ter dado na minha graduação uma feminista interseccional, mas não deram. Aí vai pensar, mas leu no mestrado. Não, não deram. Ah, mas leu no doutorado. Não, não deram. Fui ler no pós-doutorado, né? Não deram também, eu fui ler sozinha. Porque eu dialogo com o movimento social, que leu muito antes da universidade, porque lê várias coisas antes da universidade, né? E aí, considerar essa linha de frente não é considerar apenas as mães, as irmãs, as viúvas. Tem as crianças, tem as meninas, né? As mulheres de todas as idades estão na linha de frente dessa luta, as mulheres negras e moradoras de favela. E eu estou falando isso aqui pensando em crianças com quem convivi, pensando em Gabi, neta da Dalva, quando o Tiago foi assassinado no Borel, em 2003. Ela tinha 1 ano de idade e ela está na luta com a Dalva desde então, né? Gabi já tem mais de 20 anos agora. Eu falo isso pensando em Maria Paula, filha de Ana Paula. Patrícia, tia dela, estava aqui hoje. Ana Paula de Manguinhos, né? Já tem 10 anos que Jonathan foi assassinado. Maria Paula está há 10 anos nessa luta. Eu falo isso lembrando de Alejandra, neta de Fátima Pinho, que é pequenininha e ela já faz o punho erguido. E ela chega numa reunião e ela se apresenta. E fala que ela é do movimento das mães de Manguinhos. Então, as mulheres de todas as idades estão nessa linha de frente da luta, né? Mas várias outras violências acontecem com várias outras mulheres e com vários outros corpos, que não são esses corpos que são executados sumariamente. Então, é importante que a gente possa olhar para isso, né? E eu só consegui começar a olhar para isso podendo conversar mais, né? Não tendo que assinar uma tese de doutorado sozinha, né? Podendo fazer um trabalho que eu pudesse assinar coletivamente com todas as pessoas que participavam das atividades que eu realizava, né? E aí sai uma coisa que não as publicações estão por aí, né? Mas assim, também não é um processo bonito. Eu não estou aqui para ficar passando receita. Tem treta, né? Não é simples, né? Para quem está na academia e quer fazer uma carreira assim linear, atrapalha, né? Eu combinei que eu ia ficar sem publicar sobre esse assunto até que a nossa publicação coletiva saísse. E eu fiz isso, né?
Aí eu fiquei requentando coisa velha há mó tempão. E depois isso saiu, né? Mas eu acho que são compromissos que a gente assume com essa luta, né? E não me arrependo nem um pouco. Então, isso, para mim, tem a ver... eu demorei a enxergar, na verdade, que isso estava acontecendo, porque eu passei anos estudando chacina e execução sumária, focada na violência de Estado, que tinha a ver com isso, né? Com essa prática de violência, esse ato violento específico, né? E isso acontece por uma coisa que foi falada ontem, que é importante que a gente discuta, para atingir o problema de verdade, né? A universidade, ela compartimenta tudo, é caixinha para todo mundo, né? Então, tem a pessoa que vai ser especialista em execução sumária, em tiro a curta distância, o outro é especialista em chacina, o outro é especialista na outra violência. E aí, eu mesma me vi embolada nesse caminho, né? E aí falavam para mim, pô, você trabalha com gênero? Eu falava, não. Então, a gente emburrece com os compartimentos que a universidade produz. A gente emburrece, né? E aí, ainda bem, né, que foi sendo possível alargar, e aí eu vou pedir para passar, por favor, né? Porque isso, a gente, para discutir também, né, polícia, militarização, a gente tem que discutir violência sexual. A gente tem que discutir o que soldados da paz da ONU, eu acho esse nome muito importante de ser destacado, né? O soldado da paz, né? Em inglês é mais bonito ainda, peacekeeper. Olha que chique, né? Eles são estupradores. E aí é que eu fui começando a entender como que essa invasão de território colonial, nos moldes mesmo de caravela chegando, e aí o estupro das mulheres indígenas, né, acompanhando o genocídio do povo indígena junto, né, sendo parte desse processo genocida, né, como que isso ainda marca as incursões policiais nas favelas, né? Como que essa invasão do território vem junto com a invasão dos corpos. Enquanto a bala penetra o corpo do homem jovem negro, vai ter uma mulher sendo estuprada e sendo penetrada, seja pelo pênis do policial, seja pela arma dele. E não precisa ser essa situação para as pessoas ficarem indignadas e para se produzir terror. Porque, quando eu estava numa das oficinas que foi possível realizar na Maré, e Gisele está aqui, ela estava lá, ainda bem, eu tenho a oportunidade de trabalhar com essas pessoas, né? Uma das meninas que participava falou que um soldado do Exército, na ocupação da Maré, na casa da vizinha dela, enfiou o cano do fuzil pela janela e mexeu a panela do feijão. Essa invasão da panela do feijão também é uma violação, tal qual um estupro. Isso é entender aquela casa a partir desse olhar de que informa a gente de que toda violência é generificada e racializada. Porque não é qualquer casa que pode ser invadida, a gente sabe disso, sempre se discute isso, não é em qualquer casa que se entra com o pé na porta, mas também não é qualquer casa que se mexe feijão com cano de fuzil, né? E isso violenta, e isso marca aquela família. E o feijão é o alimento que alimenta aquele corpo, né? Então, é mais uma forma de atingir o corpo e de penetrar esse corpo, né? Pode passar, por favor. E aí é isso, né? Isso marca o cotidiano também aqui. Eu não vou ficar me alongando. Existem muitos casos de estupro durante chacinas, né? As duas chacinas que embasam a DPF 635, por exemplo, numa delas, né, tiveram as execuções e 3 estupros, né, de 3 mulheres ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que esse é um pontapé também para a gente pensar, né? E aí eu queria encerrar, por favor, trazendo essa imagem, né,
Porque, para mim, essa presença desses homens uniformizados, né? E aí não tem a ver só com o fato do agente ser homem, né? Que esse também seria um olhar binário. Mas é como essa militarização reveste um corpo de uma determinada masculinidade, que é branca, né? Que é heterossexual, que é cisgênera, né? E aí, nas ocupações que antecipavam a instalação de uma unidade de polícia pacificadora, muita gente morria, né? Era feita uma limpeza antes da UPP entrar, né? O filho da Fatinha Silva, da Rocinha, foi executado dessa forma, Hugo Leonardo, né? Então, esses homens... E aí depois sempre se fincava uma bandeira nacional, que é um outro símbolo do cidadão de bem, né? Valorizado pelo cidadão de bem, que Madonna está aí agora sendo elogiada, porque desfez um pouco isso, né? Mas é um trabalho que é difícil, né? E eles fincando essa bandeira, para mim, também é uma imagem de uma violência de invasão muito explícita, né? Então, para encerrar, para não deixar de citar assim autoras, né, que já que a gente está aqui numa mesa acadêmica, eu queria dizer que nada disso é novidade. Se eu tivesse, né, numa eletiva que tivesse passado pelo menos Angela Davis na graduação, né, Angela Davis já lá nos anos 80, e aí que só traduzem para cá, quando é interessante para o mercado editorial publicar livros de autoras negras, mas que bom que estão traduzindo, né? Pelo menos a gente tem mais acesso. Enfim, Angela Davis já falava da institucionalização do estupro nos Estados Unidos, né? Então, no livro Mulheres, Raça e Classe, capítulo 8, se eu não me engano, ela fala da institucionalização do estupro. E aí ela fala uma coisa que eu, depois que li, nunca mais me esqueci. Hoje de manhã falaram da Guerra do Vietnã, né? Ela falou que os soldados que foram para a Guerra do Vietnã, os soldados americanos, eles foram instruídos a revistarem mulheres com seu próprio pênis. Essa é uma orientação institucional, né? E a gente tem que pensar sobre isso, e a gente tem que se livrar do cidadão de bem. Obrigada. Boa tarde, gente. Sou Danilo, sou doutorando em História pela UF, né? Pesquiso milícia por um viés marxista, por um viés gramsciano, sou orientando a Virgínia Fontes, e tenho militado, atuado aqui ao lado dos companheiros, né, que estão organizando esse baita evento, né, um evento contra-hegemônico, um evento que vai contra a policialização, contra a milicianização, né, contra a militarização e contra outras formas de opressões, né? Então, acima de tudo, para mim é uma honra estar aqui com colegas de fronte, de luta, né, com Juliana e com Isadora. E Gisele, né, sempre tem sido uma grande companheira. Eu vou tentar ser sucinto, eu vou apresentar aqui, de forma resumida, o texto, né, que eu enviei para contribuir com esse seminário. Na verdade, uma parte do terceiro capítulo ali da tese que eu venho desenvolvendo, mas, quando eu comecei a pesquisar milícia, muito me incomodava com todas as evidências, com tudo que aparecia, como você tem uma concepção hegemônica de milícia paralela ao Estado, ou apartada do Estado, com uma milícia fruto de uma sociedade civil, né? Então, eu vim, né, fazendo aquele primeiro trabalho, né, no projeto de lá, ler os principais autores, os caras lá do mainstream, e fiz lá um inventário, né, num termo gramsciano, que era questionar os principais pressupostos deles, dizendo, olha, isso aqui vê a milícia como ineficácia do Estado, ineficiência, isso aqui é extremamente eficiente, extremamente funcional para o capital, extremamente funcional para as classes dominantes, para a burguesia, né? Não tem nada de disfuncional aqui.
Aí a Virgínia me provocou e falou, mas isso que eles estão dizendo não vem deles. Da onde que vem? Quem fala isso é de outro lugar? Aí eu, como assim, Virgínia? Ela, olha, você vai ter que voltar lá para trás, descobrir quem são os principais formuladores de segurança, os principais formuladores de polícia, de segurança e sobre tráfico de drogas no Brasil. Quem mais produziu sobre isso? Quem fala na mídia sobre isso? Né? E quem, sobretudo, formula para o Estado sobre isso? Então, eu fui procurando teses, fui procurando artigos, né, e comecei a elaborar ali um pequeno inventário. Então, resumindo um pedaço desse desgraçado inventário, e assustador é perceber que parte de autores que estão nesse inventário falam pela esquerda, ou falam como setores progressistas, e têm entrado em diálogo com esses setores, né, o que para mim foi uma novidade, né, são concepções que balizam, inclusive, as teses hoje hegemônicas sobre milícias. Então, de forma muito resumida, né, é um campo hegemônico que se concentra no Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Os principais autores são Alba Zaluar, que, né, foi professor aqui da UERJ, o próprio Luiz Eduardo Soares, também aqui da UERJ, Rubens César Fernandes, né, esses assim do Rio de Janeiro. Esses são, para mim, os principais intelectuais orgânicos da violência do Rio de Janeiro. O que eu estou chamando de intelectual orgânico? Não é só os caras da grande elaboração, erudição, formulação. É os caras que vão criar aparelhos privados de hegemonia para atuar na sociedade, dizendo o que é crime, o que é polícia, o que é milícia, o que é o Estado, o que é a sociedade civil, né? Então, são esses caras que são, por exemplo, Alba Zaluar. Ela é, desde a transição, do início da transição, a principal voz sobre a violência no Rio de Janeiro pelo Globo e pelo Jornal do Brasil. Ela organiza um seminário contratado pelo Globo em 83, ano do Brizola, chamado Rio contra o Crime. Eles vão colocar diversas banquinhas, né, diversos questionários, sobretudo na Zona Sul, perguntando, olha, o que você acha da polícia, o que você propõe para a violência? E assim eles começam a se organizar, né? A preocupação da Alba naquele momento é muito nítido. Olha, a população, inclusive o cidadão de bem, nesse momento, não confiava na polícia. Nós precisamos ter uma polícia legítima. A população precisa gostar, acreditar na polícia, porque isso é o Estado, a gente defende o Estado. Então, vão ser formulados concepções para se melhorar a imagem da polícia. E aí você vai ter grandes fundações internacionais, Banco Mundial é outras fundações, que vão importar dos Estados Unidos, sobretudo, uma lógica de policiamento comunitário. Então, o que eles vão começar a defender no Rio de Janeiro? Tá, isso nos anos 80. A polícia não pode ser só o agente da coerção. Nós temos que criar polícias comunitárias, polícias cidadãs, polícias sociais, polícias filantrópicas, ONGs policiais, e assim vai. E o resultado disso vai terminar em GEPAI, vai terminar em UPP. Quando você vê que os caras estão percorrendo isso desde os anos 80 para chegar nos anos 2000 como principal ponto, a UPP, você fala, meu, isso não é acidente, os caras estão nessa luta, organizando, disputando a sociedade, utilizando grandes meios para isso, desde do início ali, vamos dizer, da distensão da ditadura, né? E eles estão na universidade, e eles estão com os grandes grupos de pesquisa, eles estão com as grandes publicações, né? Nos anos 90, vão criar o Viva Rio, apelidado de Viva Rico, vão criar uma onda cívica,
né, contra a violência. A violência é sempre externa ao Estado, a violência ela é sempre reduto do tráfico. Lógico que o tráfico é muito violento, a gente não está aqui defendendo, dizendo outra coisa, mas sempre a violência para eles é isso, é reduzida à favela e ao varejista, né, do tráfico de droga. Não tem classe, não tem raça, não tem nada disso nessas formulações. E aí eles vão se encontrar com o pessoal de Minas Gerais, da UFMG, né, que são grandes formuladores, né, de uma sociologia quantitativa, né, de estatística. Então, você vai ter essa teoria do crime, da favela, de um olhar criminalizante e de um olhar de tentar salvar a polícia de si mesmo, e precisamos de uma polícia cidadã, né? Então, aquela coisa da UPP, daquela primeira propaganda da UPP, do camburão chegar, ele abre a porta na favela, aí sai médico, aí sai professor, é isso que os caras estão desenhando ali, né? Com algumas diferenças entre eles, um pouco mais à esquerda, um bem à direita, uns até bem reacionários, né? E violentos, inclusive, né? Tem diferenças. Então, você juntar lá com o Luiz Antônio Paixão, com o pessoal de Minas, eles vão ocupar organizações não governamentais, mas que vão formular e que vão dizer o que é violência no Brasil, né? Acho que o papel que eles vão cumprir em formulações, tanto em pesquisas, como dizendo o que vai ser um crivo no próprio ISER, né, no ISER, nos anos 80, 90, o núcleo de violência, vai ser o grande produtor. Não à toa que esses caras do ISER vão ser depois os formuladores de segurança pública do governo Garotinho, que vão ser depois, alguns vão continuar sendo os formuladores de segurança do Sérgio Cabral, e assim por diante. E o mais interessante disso é que, nas análises deles, tudo que eles fizeram não tem nada a ver contra a milícia, eles lutaram contra a milícia. Só que o que eu venho demonstrando na minha tese é que, obviamente, eles não queriam fortalecer a milícia ou fortalecer a violência policial, mas eles estavam legitimando o poder policial. Eles estavam dizendo que a polícia tinha que estar na escola, na favela, tinha que estar no posto de saúde na favela, que a polícia tinha que entregar presente para as crianças para disputar com o traficante que fazia ali um assistencialismo, que a polícia tinha que estar na associação de moradores, que a polícia tinha que ser a associação comunitária. E o melhor, tudo isso, alguns defendem, com financiamento de empresários, com um aporte empresarial. Se eu falar, você está exagerando, eu não estou. A tese está lá, um pequeno artigo está aqui, né, para uma pequena pílula desse debate. Então, a gente tem que pensar a milícia não só como uma continuidade da ditadura empresarial militar. Se fosse isso, já era muito grave e preocupante. Mas é uma dominação que cresce, que se expande, que aumenta a escala num período democrático. Isso significa que não é só a coerção aberta. Significa que não é só violência direta. É uma dominação mais sofisticada. Você tem ações de fidelização, de apoio, de consentimento, inclusive de moradores. Como que você faz isso? Você vai defendendo isso dizendo que, olha, todas as razões do Rio ser assim, da violência ser assim, todos os problemas, está no varejo de droga. Você tem que fazer o que for preciso e possível para acabar com o varejo de drogas. Inclusive, amar moradores, policiais, etc., etc., etc. Né? Então, esse é um elemento importante, porque a gente começa a pensar a milícia como um processo mais complexo, mais amplo, né? E a gente vai percebendo que os próprios milicianos também não abrem mão das próprias ONGs, eles têm ONGs, eles têm associações que fidelizam. Então, é um domínio muito sofisticado, é muito complexo, muito imbricado, desenvolvido, né, numa base representativa muito grande, né, de partidos, de uma democracia bastante eleitoral, pouco substantiva. E aí, para ir terminando,
Os principais pressupostos, né? Eu falei dos do Rio, foquei neles. Acho que em Minas o Paixão é o grande formulador. Em São Paulo, Paulo Sérgio Pinheiro, né, que é o fundador do NEVE, que é o grande núcleo, né, que produz até hoje as referências, as balizas dos estudos de violência, inclusive assim, para os veículos internacionais, para a ONU, né? Então, a gente vai ver, esses intelectuais eles vão trabalhar no governo, não todos, né? Mas, por exemplo, Paulo Sérgio Pinheiro ele é o ministro do Fernando Henrique, de Direitos Humanos. Depois ele vai continuar no Lula, vai sair, acho que só na Dilma. Luiz Eduardo também, Fernando Henrique. Então, são os caras, inclusive, que formulam que tem que dar mais recurso para a polícia. A polícia tem que ser mais técnica. Para ela ser mais técnica, ela tem que ter mais arma, tem que ter mais vigilância, tem que ter mais controle, né? A gente tem que criar mais polícia, mas são polícias especializadas, né? Então, alguns chegam a defender o BOP como uma repressão qualificada. É mais qualificada. Atira só no suposto criminoso, não faz chacina, só um tiro na cabecinha resolve, né? Então, a gente está falando assim, de gente que transita no nosso meio, né? Que dialoga, né? Mas que defendeu isso, né? Alguns já morreram, não sei qual seria a posição deles hoje, mas é para a gente pensar que a gente não chegou nesse estado policial à toa, e que isso vem, inclusive, de governos supostamente progressistas, supostamente democráticos, supostamente republicanos. É essa desgraça que a gente vive. Então, sintetizando, né? Existem diferenças metodológicas, etc., mas quais são os 5 consensos que eu consegui mapear nessa parte da tese que vão unificar suas abordagens? O fracasso da transição democrática. A transição ela fracassou porque as polícias e os aparelhos de controle social e de justiça não foram democratizados. Nossa tarefa é democratizar a polícia, democratizar a justiça. Uma análise institucional da polícia, dotada de uma suposta autonomia organizacional e cultural dessas corporações, de onde derivam propostas de reformas policiais, visando sempre construir um novo policial a partir de novos cursos, novas graduações, novas técnicas, uma nova formação, uma nova mentalidade, um novo agente, né? Uma polícia cidadã que se adeque ao Estado democrático de direito. Isso aqui é muito importante, parece que é um mero detalhe, mas não é. Você não tem, por parte desses autores, uma historicidade da polícia. Quando ela foi criada? Em que contexto? Para quê? É só assim, a Constituição, o que diz o regimento interno, e eles têm que cumprir isso. Então, é uma polícia sem classe, é uma polícia apartada das relações de produções, apartada da desigualdade, como se a função histórica dela não fosse apaziguar os sujeitos subalternos, não fosse um agente fundamental de controle e de dominação, né, para as classes dominantes. Não tem uma linha sobre a questão do racismo, a questão racial, né? Parece que o Brasil não é um país racial, que não teve, né, mais 300 anos de escravidão, enfim, isso não aparece, né? Então, você foca só na concepção institucional, que você fala, olha, se um problema só é institucional, a gente cria uma lei e melhora ela. A gente cria uma nova formação e resolve. Deu para sacar? Então, aí que está, assim, parte do problema. A violência urbana é sempre externa ao Estado, né? Ela é sempre externa, é sempre o morador de favela, pobre, preto, favelado, tendencialmente é isso, tá? É como se fosse uma violência difusa, como se não fosse uma violência que tem uma organização, que tem um sentido econômico de ser assim, territorializado dessa forma, né, Juliana? Então, é uma abstração. E é fundamentalmente isso associado ao tráfico. O resultado desses caras são construções de redes de academia, de empresários, de fundações empresariais e policiais. São diversos seminários, congressos, editoriais, que dão num caldo de Estado policial.
infelizmente, eles são, para mim, não sei se pilares ou se tijolos desse muro do Estado policial, né? Não sei se são base, se são meio, se são... mas são parte assim, orgânica disso. E a outra questão fundamental da análise deles é reconhece que a polícia tem problemas, mas um problema assim, de corrupção, de algum desvio, sempre da base. É sempre o policial de baixa patente, nunca é do grande comandante, nunca é da alta hierarquia, né? Algo que, inclusive, depois do assassinato da nossa companheira Marielle e do Anderson, se conseguiu se investigar e se mostrar o tamanho, né? A gente tinha uma dimensão, mas hoje é exposto, né? As vísceras do Estado no Rio de Janeiro estão expostas após Marielle, mostrando, né, quem que organiza, quem que é o chefe do escritório do crime, né? O chefe da Polícia Civil, entre outros. Para ir concluindo, então eles vão defender isso, né? Que a solução é mais polícia, sobre diferentes colorações, uma polícia mais cor-de-rosa, uma polícia mais verde, uma polícia, né, cidadã. Você vai ver aí mais de 10, polícia isso, polícia aquilo, mas o que a gente vê a consequência disso na década de 90? É a criação de várias polícias, de novas polícias, é a ampliação das que tinham e é a sofisticação e a truculência, né? Então, não tenho dúvida assim, que o trabalho que o IDM-JR faz e os outros parceiros, ele é fundamental. É desfinanciar. É desmilitarizar. É despolicializar a sociedade. E, por fim, o que vai acontecer já nos anos 2000 é que esses policymakers, né, como eles são conhecidos internacionalmente, os grandes formuladores, policymakers da segurança, eles vão perder espaço, inclusive, para os policiais, porque eles vão formar os policiais hoje tocam eles, lá o Rodrigo Pimentel, xingam eles e falam, não, agora a gente forma. Então a gente passa dos policymakers para os policial makers. E aí, para ir concluindo, você está rindo é para chorar. É um negócio assim assustador, né? Porque os mecanismos que eles criaram de tentar controlar a polícia, os caras assumiram e se volta contra a gente, contra eles também. Então, se vocês pegam as principais séries hoje da Netflix ou desses grandes streaming, são escritos por policiais. As grandes séries não são mais feitas hoje por, né, a divisão, todas são policiais que fazem. O Tropa de Elite ele trouxe uma nova cultura, é isso, agora é o policial formulador. E eles estão dizendo, e o Bolsonaro está dizendo, a gente não quer mais sociólogo, vocês serviram, ajudaram a gente a abrir a porta, a gente quer polícia mesmo, para falar de polícia. Então, eles perdem espaço, possivelmente vão se redirecionar mais à esquerda agora, com o governo, né, de esquerda, supostamente esquerda, progressista, e um debate, o que é esse negócio, e vão tentar entrar de novo no Estado. Então, a gente tem que olhar sempre assim, o que eles criam, né, o Gramsci ajuda lá de aparelho privado de hegemonia, seja de grupo de pesquisa, seja de ONGs, o que estão propondo, né, falam sempre, como a outra companheira ali, esqueci, a Isadora, né, falou, né, uma sociedade civil, que é um conceito liberal, né? A sociedade civil para o Gramsci é muito interessante como ele vai definir. Ela não é um indivíduo, ela é um conjunto de aparelhos que organiza para disputar o Estado, para pautar o Estado. E é isso que esses caras fizeram. Constroem aparelhos privados de hegemonia, como eu dei o exemplo aqui, né, do Viva Rio, mas tem outros, para discutir o que é violência, como combater. E eu não sei se você sabe, Juliana, mas o Viva Rio treinou os militares que atuaram no Haiti. Então, é uma conexão internacional com dinheiro do Banco Mundial e com dinheiro desses outros grandes conglomerados, né? Então, é contra isso também que a gente luta, contra a desnaturalização da policialização, e a gente está num momento muito difícil, né? A Juliana trouxe aqui o arquetipo, né, do cidadão de bem, que todo mundo tem,
um desgraçado desse na família ou no trabalho, em algum lugar. Isso é forte, isso existe, né? Eles saíram do armário, né? Eles não têm vergonha hoje de serem fascistas. E a gente está lidando com isso, com uma cultura policial que ganhou corações e mentes e que, infelizmente, setores, difícil definir, né? Mas alguns falam em nome da esquerda, ajudaram a semear isso. Desculpa aí por me alongar, gente. Eu fiquei aqui o tempo inteiro fritando muito com as discussões que foram colocadas. Assim, eu tenho 450 perguntas e comentários para fazer, mas eu vou utilizar da minha prerrogativa de mediadora e eu vou entubar alguns. Desculpa. Eu fiquei muito mordida com o debate de ONG policial, porque eu topo a treta, inclusive o debate de ONG. E eu queria muito que você pudesse falar para a gente um pouco, e exemplos dessas ONGs policialísticas, dessa produção de dados insana, essa legitimação de políticas de segurança pública cada vez mais racistas a partir desse lugar de ONG, né? É isso. Eu gosto dos velhos debates, assim. Então, eu acho que a gente precisa começar a discutir o que é o imperialismo através da estratégia dos fundos internacionais, pautando os debates dos movimentos sociais hoje. O debate climático hoje, que é feito no Brasil, é pautado por esses fundos internacionais, e é um debate tão chapa branca que ele não consegue ser anticapitalista, mesmo tratando sobre degradação ambiental, assim. O quão isso é assustador, na verdade. E uma outra coisa, eu acho que é super possível a gente pensar a desmarcialização da política e da sociedade, e eu, honestamente, entendo que o debate de abolição, de desinvestimento, de audiência de custódia, de desencarceramento é uma estratégia para isso. Só que eu só consigo enxergar a desmarcialização no horizonte da emancipação social para além dos marcos do capitalismo. Então, é refundar, é recriar uma outra sociedade com outros parâmetros. Acho que a gente chegou a um nível desse modo de produção de vida que não tem como mais voltar atrás, né? Ou implode, acaba com tudo e cria um outro marcador, porque de reforma não dá mais conta. Era isso, agora eu vou abrir. Agora eu vou abrir perguntas. Espera aí, Tiago. Não, você. Luana, Michel, Fábio, o meu pai, Danilo. 5, foi. A Isadora levantou uma questão que eu venho também refletindo bastante, que é sobre militarização do espaço urbano, né? Uma militarização para além do papel do Estado, embora o Estado tenha maior responsabilidade no processo de militarização social e tal. E aí eu me desafiei a tentar formular, né, alguns eixos para pensar a militarização na sociedade contemporânea. E aí, se me permite, né, eu queria trazer um pouco, rapidamente, dessa reflexão, né? Eu enxergo a militarização como parte do circuito de violência que existe na sociedade, né? E aí entra junto nesse circuito de violência o hiperencarceramento, tá? O hiperencarceramento, o controle generalizado e a disciplina de uma força de trabalho, né, no processo de capitalismo em crise profunda, né? A própria militarização, que eu já vou explicar melhor sobre ela. E quando esses circuitos não dão conta, né, do controle dessa força de trabalho racializada, não branca, entra na ordem do dia o extermínio sistemático, né? Então, enfim, para só situar onde que eu estou discutindo. E aí, quais são esses elementos que eu me desafiei a conceituar a militarização do espaço urbano? O primeiro dele é o fim, né, do entendimento do que é período de guerra, o que é período de paz, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. A gente nunca soube de que é período de paz, principalmente que a Gisele trouxe, né? Na favela nunca teve período de paz, né? E aí, assim, só para trazer um dado, entre 2009 e 2016, a polícia do Rio de Janeiro matou 22 mil pessoas. Não coincidentemente, é o período de pacificação da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, o período de pacificação matou 22 mil pessoas por intervenção policial, né? Então, qual que é o período de paz, qual que é o período de guerra, né? O segundo elemento para pensar a militarização do espaço urbano é um pouco do que você trouxe. Eu não conhecia essa autora, mas já bem refletindo isso, que é o fim, a confusão ao fim em delimitar o que são fronteiras civis e militares.
E os grupos armados ajudam a compreender isso, que eu venho pesquisando, por isso que eu vou olhando para as milícias e para os grupos armados que adotam hoje práticas militares para fazer controle do território. Tá? Isso também é um elemento. Aí isso vai para o Estado. Você tem as forças civis do Estado, a Polícia Civil tem um BOP, eu falei anteriormente, a Guarda Municipal tem seu BOP, né? E outras forças civis, a Polícia Rodoviária Federal, né, que é para controlar as rodovias, tem seu BOP promovendo chacinas. Então, isso também é uma expressão da militarização hoje, que é o fim, de maneira geral, dessa fronteira. Não tem mais como dividir essa fronteira hoje entre que a esfera civil e militar. Está tudo imbricado na própria sociedade. Virou um modelo social hoje a militarização, né? E a principal referência torna-se as forças de segurança e as forças armadas do Estado. Um terceiro elemento também que eu acho importante é o fim também do que significa política de segurança interna ou externa. Na verdade, a gente sai de um paradigma de segurança externa para um paradigma de segurança urbana, né? E aí são as forças armadas em países, né, periféricos sendo utilizadas para fazer policiamento urbano, né? Eu tinha esses dados, não trouxe ele, mas cada vez mais os intervalos estão curtos para que as Forças Armadas estão fazendo intervenção federal, seja ela via GLO ou não, né? Por exemplo, agora a polícia está fazendo GLO nos aeroportos, né? Então, desculpa, a polícia não, as Forças Armadas estão fazendo GLO nos aeroportos. Então, as Forças Armadas hoje, em capitalismo periférico, ela é utilizada para fazer policiamento urbano, né? E aí já foram levantados aqui vários exemplos de como que é ter as Forças Armadas fazendo policiamento. Um outro elemento também, isso também é mais complicado, é mais complexo, que é também a definição do quem é inimigo e quem é aliado, né? Definir quem é inimigo e quem é aliado. E aí, por exemplo, aí entra uma rede, né, mais complexa, que normalmente, né, o estereótipo do inimigo é que o Danilo falou, né, é o negro, favelado, são chamados territórios hostis, né, que são as favelas do Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, a cúpula do Comando Vermelho, a cúpula do PCC está negociada direto com a cúpula do Estado, né, com os governantes, com alguns empresários, sobretudo, né? Quem lembra do caso do diretor do CEAP, que foi fazer uma reunião com o Marcinho VP no presídio de segurança máxima, pedindo ajuda para a segurança pública do Rio de Janeiro, né? E aí, basta lembrar, tem gente de São Paulo aqui, o que foi o papel do PCC, né, para a diminuição dos homicídios e tal, em São Paulo, no governo Alckmin, né? Camarada Alckmin de algumas pessoas, meu não, né? A ruptura, né, dos processos legais e ilegais do Estado. E aí é o estado de detenção permanente, né? E aí um exemplo são os mandados coletivos nas favelas, né? A favela hoje é mandado coletivo, a operação não é para droga, é mandado coletivo, né, que vai implicar sempre no que eu venho chamando também de mega chacina. A gente passou da chamada de só de chacina, está no período das mega chacinas, com intervalos curtos também, que alguém colocou aqui na década de 90, né? Isso, né, a Gisele mesmo colocou, no início da década de 90, né, ela tinha um espaçamento, né, mais longo, mas a gente está vendo cada vez mais curtos as mega chacinas, e aí tem uma questão que depois eu vou falar até com o livro que eu estou lendo. E aí, assim, uma outra coisa que a Gisele falou bastante, que também veio de refletindo, que é a ampliação da sociedade do controle, com o uso de tecnologias aplicadas em territórios ocupados por uma força de trabalho racializada e não branca, né? Eu venho chamando isso também de o panóptico de Foucault a céu aberto, né? O panóptico a céu aberto. São prisões, são técnicas de prisão usadas em territórios de favelas da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, eu estava acompanhando um pouco o processo da cidade integrada no Jacarezinho, que era reconhecimento facial, câmeras públicas nos postes para vigiar a favela, né? E se andar pela cidade hoje, a gente percebe que tem várias câmeras públicas vigiando, né? Não precisa mais para a prisão para ser vigiado. O panóptico, né, como instituição hoje, ele está permeado na sociedade, né? Assim, e aí também, né, a relação da tecnologia utilizada, drones invisíveis usada hoje nas favelas do Rio de Janeiro, pela polícia do Rio de Janeiro, a Gisele levantou isso, né? E, por fim, assim, uma coisa que eu acho interessante, que é a passagem que a gente está assistindo de um perfil de um policial guerreiro, de um policial soldado para policial guerreiro. O policial hoje não é um soldado para servir e proteger. Já discuti isso há muito tempo em termos constitucionais, servir e proteger. Mas hoje o policial ele sai do quartel para a guerra. O policial, ele sai hoje para fazer policiamento, não fazer policiamento, mas ir para uma guerra, né? Os uniformes, a tecnologia, todo o aparato que ele utiliza, a maneira que ele lida com a sociedade da qual ele está enfrentando, é como se estivesse numa guerra constante. E isso até afeta a própria vida civil desse policial, né? Que tem que viver permanentemente
dessa maneira. E aí eu queria até, né, um livro que eu estou lendo agora, né, que não tem tradução aqui para o Brasil, que é como que o policial soldado ele vira um policial guerreiro, né, que está narrando um pouco da situação norte-americana, né, como que isso já vem acontecendo nos Estados Unidos, a polícia cada vez mais vem sendo uma polícia guerreira, e isso está refletindo aqui no Brasil, né, como que um policial hoje também ele é um guerreiro, né, não um policial que está ali só para fazer policiamento cotidiano. Porque eu acho que o que você está trazendo, principalmente o último ponto sobre policial guerreiro, é isso, várias coisas que você falou, né, tipo, a mudança de paradigma hoje, eu acho que está reforçando exatamente o que é a crítica, essa ideia de que houve um momento em que as coisas não eram assim, em que, exatamente como você falou, o policial fazia defesa da sociedade e agora ele é um policial guerreiro. Como a gente já conversou antes, a origem da polícia ela é para controlar pessoas que eram consideradas propriedades, era para defender a propriedade de... isso, é para a guerra colonial, para defender a propriedade de senhor de engenho, de senhor de escravo. Então, qual foi o momento em que esse policial não foi um guerreiro, era guarda nacional, e qual foi o momento que ele defendeu? Então, a militarização ela vem fazer isso? Então, qual é o momento no passado em que a guerra não foi a base da organização da violência do Estado? Essa ideia de que e tem toda uma discussão sobre militarização, mas, por exemplo, essa ideia de que isso, o soldado agora ele é guerreiro, antes ele era defensor, antes quando? Hoje as Forças Armadas são usadas para fazer segurança urbana. Quando que elas não foram usadas, sobretudo se você considerar, inclusive que a gente fala das histórias das polícias, né? As polícias elas foram inventadas em contexto colonial. A polícia da metrópole, Inglaterra, foi primeiro testada na sua estrutura nas colônias. Então, a mistura entre Forças Armadas e polícia é exatamente isso. Essa é a criação, a ideia de que houve um momento, que, na verdade, havia um momento em que tudo era bem claro, que Forças Armadas era para o inimigo externo e que polícia era para defender o cidadão. E o trabalho de historização, a crítica dessa militarização é exatamente dizer, não, as coisas sempre foram misturadas porque, sobretudo, sociedades como as nossas, que são baseadas na colonização, na guerra colonial, foram construídas em cima de pacificação, ou seja, guerra colonial contra os outros, o inimigo ele nunca foi exterior, ele sempre foi também interior. Então, a gente sempre esteve fazendo guerra, na verdade, no caso do Brasil, nos Estados Unidos, talvez eles podem dizer que eles sempre fizeram guerra para fora e para dentro. Mas a gente fez, sobretudo, guerra, como mencionaram, acho que foi o Léo, não estou encontrando mais, endocolonialismo. Endocolonialismo é guerra colonial. Guerra colonial não esse passado no qual a polícia não era. A discussão é essa. Vamos encontrar no tempo onde é que foi esse momento. Não conceitualizar o momento em que a polícia, né, que eu acho que dizia logo um pouco com o que o Danilo falou, conceitualizar esse momento no passado, no futuro, no abstrato, no múltiplo, em que a polícia vai fazer esse trabalho de assegurar. Vamos tentar achar quando. Aí a gente não vai achar ela defendendo a sociedade, a comunidade, a gente vai encontrar ela defendendo a ordem, uma ordem que é colonial, uma ordem que é racista, uma ordem que é capitalista. É aí que a gente acha. Então, a gente está militarizando ou quando é que não foi, então? Né? Boa tarde, tudo bem? Eu sou Luana, eu faço parte da rede de proteção pelo sangue. Me ajuda, Juliana, eu só vim aqui para te ver. E aí eu faço parte da rede de proteção e resistência contra o genocídio, mas também integro outras coletividades, né? A Frente Estadual pelo Desencarceramento, uma coletiva de mulheres Periferia Sexo Sangrando, trabalho num centro de direitos humanos em São Paulo. E daí eu sempre fico muito... E aí, lá na minha terra, né, lá no meu pedaço, no meu país, Capão Redondo, a gente gosta de dizer que a gente, mulheres como eu, que a gente é mulher velha de favela, é assim que a gente se apresenta, né? Então, embora a gente fale direitinho às vezes, na maioria das vezes não, porque nós é muito maloqueira mesmo, a gente tenha, enfim, se inserido aí no meio acadêmico. Eu sou também mestranda da Unicamp em Sociologia, esses paranauê aí, mas que não faz muita diferença na nossa vida, não, porque a diferença mesmo o meu questionamento né, tipo, desinvestimento e controle das polícias. Quem controla as polícias? Eu tenho a impressão que ninguém controla as polícias, porque eu também tenho a impressão que a gente ataca muito mais a polícia,
pensando até na linguagem, né, do que os órgãos de controle das polícias e o próprio sistema de justiça. Porque eu acho que a polícia ela só faz o que faz porque ela é muito autorizada. E ela é autorizada, primeiro, né, enfim, pelo secretário de Segurança Pública, pelo governador, mas pelos órgãos de controle, pelo sistema de justiça de uma forma geral. Né? Porque quando a polícia mata, quando a polícia encarcera de forma forjada, ou encarcera mesmo da forma como faz, e a gente não tem órgãos de controle que, enfim, que façam o efetivo controle, e aí saiu uma notícia, sei lá, 2 semanas atrás, ou 3, que agora o CNMP, né, que o Conselho Nacional do Ministério Público, eu tenho um pavor das siglas, porque as pessoas falam as siglas e não falam o que é, eu fico puta, porque eu não sei que porra é, sei lá, CL não sei das quantas, não sei o quê, meio nervosa eu fico. Enfim, o Conselho Nacional do Ministério Público vai abrir um canal de denúncia específico para receber denúncias de violência policial. Para que essa porra? A gente já tem. A gente já tem os órgãos de controle, a gente já tem o GAESP em São Paulo, que foi construído com muita luta do movimento social. Então, a gente não precisa de mais canal de denúncia, a gente precisa que as denúncias que já existem sejam efetivamente apuradas e providências sejam tomadas. Então, é um desperdício de dinheiro, de pessoal e de esforço. E a galera fica publicizando isso como se tivesse, sabe, inventando a roda. Aí a gente está se... E essa é a desgraçada da esquerda, desse desgraçado desse Lula, que eu estou com ódio desse homem, porque é isso. A pauta da segurança pública é a pauta que une a esquerda e a direita, que esses fila da puta dão a mão e chutam a nossa bunda. E isso é muito inaceitável, porque a gente fica lá fazendo a porra do Hélio para o cara enfiar a piroca dele na nossa bunda sem vaselina. É muito foda, isso é muito zoado. E a gente acha bonito. Esquerda, progressista é o caralho, não tem progressista nessa porra, porque a gente está morrendo e os caras não estão fazendo nada. E isso é muito feio, isso não é bonito, para que está feio. Né? E aí agora a gente vai ter um processo eleitoral que é municipal, mas que a principal agenda, né, de campanha vai ser a pauta da segurança pública. Entende? E aí eles vão ficar publicizando essas... É isso, né? Polícia, investimento em polícia. A gente tem um cenário em São Paulo que é uma desgraça. Peguem o Tarcísio de volta para vocês. Rio de Janeiro, ele não é nosso, ele é de vocês. Chupem essa manga fiapuda, porque o cara está lá, ele alocou um orçamento, mais de 71 milhões para a Polícia Militar, 24 milhões para a Polícia Civil, já liberou para a Polícia Militar o valor do orçamento do ano inteiro, que é da Polícia Civil, mais de 24 milhões, e aí ele liberou só 636 mil para a Polícia Civil e criou um acirramento ali entre as duas polícias, e a gente vive um processo de milicialização tão completo e complexo que agora a gente tem uma PL de escolas cívico-militares aprovada, então, quer dizer, dentro de uma escola, lembrando, é escola em território vulnerabilizado, que vai ter uma gestão em 2 núcleos, uma gestão pedagógica e uma gestão disciplinar, que a gestão disciplinar vai ser feita pela polícia. Que desgraça é essa? E daí, aí, eu não sei, aí eu fico pensando, quem controla a polícia, sabe? É uma angústia muito grande e, de verdade, acho que a gente precisa pensar que só a participação popular, só o movimento social, só o povo é capaz de reverter isso, mas o povo só consegue reverter isso se a gente conseguir mobilizar a opinião do povo. Né? E talvez daí a gente precise repensar assim, essa coisa de conceitos, essa coisa muito academicista, porque o povo não está na academia. Inclusive, o povo a maior parte do povo nem quer saber de academia, porque, infelizmente, a academia, né, aos moldes que a gente tem acesso, não pagam os nossos boletos. E a gente tem muito filho para criar, tem muita conta para pagar, então não dá para a gente ficar lá na USP estudando o dia inteiro e fazendo o quê para pagar os boletos. Então, eu acho que a gente tem que repensar muita coisa e pensar em como a gente mobiliza de verdade opinião pública, participação popular, porque só o povo é capaz de reverter a situação que a gente vive hoje. É muito grave mesmo. Vocês falaram sobre 3 pontos, que é militarização, cidadão de bem, milícia, e eu fico pensando um pouco em um exercício, e aí fazendo uma reflexão histórica sobre o Brasil, de como que esses conceitos e essas ideias, em certo sentido, elas sempre tiveram presentes na nossa história. Como é que a gente pode falar sobre militarização aqui, ou então não falar, se as Forças Armadas, por exemplo, elas têm um papel crucial ao longo da história brasileira, e não só isso, mas se a gente pensar invasão de território dos povos originários, o brasileiro aqui no Brasil, uma das primeiras coisas que se colocava para permitir o comércio era uma base militar, que permitia que tivesse um mínimo de dominação no território.
Juliana, eu estava pensando nessa ideia de cidadão de bem. Será que esse cara de 2024 é muito diferente daquele que tentou dar o golpe no Getúlio Vargas em 1954? Ou então ele é muito diferente de outros tipos de cidadão que foram constituídos a partir de outros nomes, muitas vezes, em outros períodos da história brasileira? Fomos sentido? E é uma coisa que eu queria provocar o Danilo, será que a milícia de hoje é muito diferente da milícia do coronel lá na virada do século XIX, virada do século XX, que permitia? Tem aquele clássico, acho do Vitor Nunes, Coronelismo, Voto Inchada, que ele fala um pouco de como é que esses grupos se articulavam, e eu estava pensando um pouco isso. E aí uma fala de vocês toca em um ponto que eu penso muito, inclusive a partir do trabalho da Karina Biondi, que ela trabalha em como as ideias transcendem e como é que essas ideias transcendendo, elas circunscrevem as condutas, subjetividades dos indivíduos como um todo, e como é que a gente faz para destranscender essas ideias, em certo sentido, para permitir que essas pessoas pensem e existam de outras formas. Muito obrigado, gente, no segundo dia, pela organização de todo esse evento. Está muito foda, assim. Realmente, apesar do tema e das lutas que a gente passa para chegar aqui, é um respiro poder pensar o futuro, encontrar caminhos, porque eu acho que Luana, você deu papo, entendeu? Tipo, a gente tem que mobilizar. Ia dar uma de paulistaninho revoltado também, falar muita merda da polícia, mas, enfim, a gente já sabe as merdas que a polícia faz. E até citar... Bom, eu queria uma pergunta para a Isadora. Eu acho que a gente teve um pouco de dificuldade na compreensão sobre esse conceito sobre marcianismo. Eu acho que é isso. A gente queria, enfim, se você pudesse dar uma comentada, porque a gente que está na base dos movimentos, que a gente pede é isso, né, que a Luana falou, é contra a militarização, é contra qualquer coisa que seja militar, inclusive entre nós, né, do movimento de do 9 de Paraisópolis, uma coisa que eu tento não reforçar, e eu falo isso para as pessoas, é que a nossa luta não é para tornar os familiares militantes, porque eu acho que é uma lógica que já é, por si só, nos fadar ao cansaço, nos fadar enfim, eu olho para minha irmã e não quero que ela seja militante, eu quero que ela seja uma lutadora, uma guerreira, como ela já é. E é isso, muito importante citar até as crianças que estão na luta. Na terceira audiência do nosso caso, uma coisa mais particular, eu não queria que os nossos familiares pequenos fossem, né, tipo, nossos primos, as crianças mesmo. E eu falei, né, com a minha tia, com a minha mãe, vamos deixar as crianças em casa. E aí foi quando o meu choque, quando as crianças que queriam ir à audiência. E pior do que isso, delas quererem ir para a audiência, realmente, quando os advogados dos policiais, naquele despreparo e burrice, né, faziam perguntas estúpidas, as crianças riam como os adultos. Então, é muito importante fazer esse salve sobre todo mundo que está na luta. Por isso que a gente agradece mesmo esse espaço, esse debate, esse evento, e vamos estabelecer mais redes, mais contatos, porque, como a companheira falou ontem, eu acho que a gente tem muita flecha para tirar, a gente só precisa começar a tirar junto, fazer esse debate, falar sobre as coisas de São Paulo. E, para encerrar, é isso, esse heroísmo, essa bandeira fincada do cidadão de bem. Eu ia até soltar várias coisas sobre o que eu sei das merdas da polícia de São Paulo, mas eu acho que a mobilização tem que vir a partir da luta, né? Que é uma coisa muito difícil da gente conseguir, porque a nossa luta é o quê, né? A não ser chorar a nossa morte, né? A morte enfim, daqueles que se vão. Então, sei lá, eu ia dizer só mais nesse sentido sobre o quanto que, como você disse, Juliana, né? Os familiares não têm que ser objeto. Nós não somos objeto. E foi você, Isadora, naquele curso de estudos críticos de segurança que ela deu, que ela falou, estava eu e mais uma turma aqui do Rio de Janeiro, né? Tipo, eu sou um dos únicos de São Paulo no curso à distância. E ela foi muito honesta, transparente, mas trouxe uma claridade quando disse que os especialistas em segurança pública, quando a gente disse que não existia segurança pública para nós, éramos nós, os familiares, quem estava na luta. E isso trouxe uma experiência, uma expertise para a gente, porque é isso, quem está na luta é quem entende sobre segurança pública. Não tem que ser o pesquisador, não tem que ser o especialista em chacinas, que é policial. E, para concluir, assim, só porque todo mundo está levantando bandeiras, eu queria só... No ano passado, eu e minha mãe fomos para um evento que estava debatendo
O evento é na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, que, inclusive, tem muita produção de conhecimento na área de segurança pública, até com pessoas que são racializadas, que são de minorias sociais. Mas é a Fundação Getúlio Vargas, eles fizeram um evento-debate. É Fundação Getúlio Vargas, né? Eu fico com um nome, com um título. Mas, nesse evento-debate, esse era o nome, sobre as câmeras policiais, uns 3 coronéis foram convidados pela FGV, uma promotora de justiça e apenas uma defensora pública, que foi a única a trazer casos nesse evento-debate para falar sobre o quanto que as câmeras ajudaram a inocentar as pessoas que a polícia tinha mentido. Todas as outras pessoas, inclusive os policiais, a promotora de justiça, falaram de quando as câmeras ajudaram a dizer que o tino policial, e nesses termos, que o tino policial estava certo. Só porque, enfim, nesse debate sobre quem é aliado, quem não, com quem, eu acho que a gente tem muito para construir coletivamente, porque é isso. A gente, movimento social, quem entende, estava na luta, não foi convidado para esse evento para falar sobre câmeras policiais, mas a gente foi para ocupar, entender, inclusive, que pataquada era aquela. Mas a gente percebe que tem muita gente que se diz aliado, mas, na verdade, quando apagam-se as luzes, se sentam com os policiais para fazer tomar café. Foi isso que eu vi, né? Então, pesquisadores do inclusive, Fórum Nacional de Segurança Pública. A gente está muito numa desgraça muito grande, mas eu respiro realmente em poder olhar para nós, em nossa articulação, ver que mesmo que eu não sou aqui do Rio de Janeiro, poder vir participar e me sentir representado, sabe, como familiar, como vítima, e agradecer muito o espaço. Tamo junto. Era isso. Eu acho que é muito importante lembrar da época que o Viva Rio, justamente com Rubens César Fernandes à frente da sua condução, né, um antropólogo muito bem formado no Museu Nacional, antes do incêndio. O que o antropólogo sabe mais do que rituais? O antropólogo adora entender de rituais, né? E aí, de forma muito genial, Rubens César Fernandes, quando foi inventar o abraço à Candelária, depois das chacinas, né, a gente tem 1990 Candelária, 93 Vigário e Acari, né? Dali se inaugura o que Débora das Mães de Maio, em São Paulo, chama da Era das Chacinas, e é isso, né? É uma atrás da outra, sendo documentada. Antes era mais difícil, né? E aí, em algum momento, se resolve fazer o abraço à Candelária. E ele, especialista em rituais, o que ele sugere? A gente tem que chamar... Vão vir algumas moradoras de favelas, né? Mas, na época, o movimento de mães que era forte, né, eram as mães da Cinelândia, que eram também... pessoas do asfalto, né? E as mães de Acari, assim, timidamente se aproximavam, porque era complicado lidar com mãe do asfalto, né? Eu sei que é difícil lidar com mãe do asfalto. E aí, o Rubens César Fernandes, o que ele sugeriu? Para a madame do Leblon, que a gente tem que chamar para dar visibilidade, poder participar, a gente traz lenços coloridos. A madame segura numa ponta do lenço, a favelada segura na outra ponta, e ninguém vai ter nojo, a gente consegue fazer o abraço, faz o círculo, sem ter aquele constrangimento de ter que dar a mão, né? Junto com essa sugestão, você solta uma pomba da paz, branca, né? A pomba sempre tinha uma pomba da paz nos atos, né? E aí, o que as professoras que me formaram aqui, dentre elas, Márcia Leite, foi minha orientadora, fizeram, né? Foram lá entender o que estava acontecendo, e aí elas falam, bom, esse é um tipo de movimento que é um movimento pró alguma coisa. Era pela paz. As agendas públicas, os atos públicos, eram todos pela paz, não eram contra a violência. Então, é muito mais fácil você agregar quando você fala por alguma coisa. Então, os movimentos pró-ativos são vaselina, né? E aí é que nem
É isso. Por que a gente tem que estudar os caras? Porque Fanon vai falar da guerra da Argélia, aí ele vai falar, olha aqui o que acontece quando o partido político local se junta com a universidade. Sabe o que acontece? Aí ele usa um termo que eu amo, humanitarismo pálido. Pálido, né? E aí, nessa época do Rubens César Fernandes bombando, o pessoal brincava que a sociedade... Quem é a sociedade civil? A sociedade civil é um bando de gente do asfalto vestida de branco abraçando a Candelária. Né? Isso era a sociedade civil. Por isso que é importante a gente ter as memórias, porque depois da chacina do Borel, né, posso me identificar, Patrick era criança, né, o posso me identificar faz uma atividade, uma caminhada do Largo do Machado, na Zona Sul, né, na parte rica do Rio de Janeiro, e vai até o Palácio do Governo, todo mundo de blusa preta, todas as faixas pretas. Até hoje, a Rede contra a Violência traz essa marca, né? Porque é contra a violência, não é pró nada, não é pela paz, porque paz nunca teve. Né? Então, isso eu queria colocar. Eu queria dialogar um pouco com a Luana, que é maravilhosa. Foi bom terem gritado, porque é para isso mesmo. Né? É, sim. Foi. Porque eu acho que a questão que você traz, para além de que a gente tem que falar mais do MP e todos os outros acima, né? Estou totalmente de acordo, mas uma coisa que mais me pega, e aí tem a ver com isso, né? A gente tem que pensar como que a gente vai mobilizar a opinião pública. E aí é muito cômodo para o cientista social, encastelado dentro da universidade, né? Ficar engordando lattes, fazendo vários artigos que ninguém vai ler. Ninguém vai ler. Os artigos chatos pra caralho. Ninguém vai ler. Citando um monte de gente, de preferência bibliografia do norte europeu, né? Do norte global, e especialmente os europeus, e não se coçam para tentar escoar a produção acadêmica de outras formas. Né? Porque, se a gente estivesse se esforçando para fazer isso, né, talvez alguma coisa que presta, que é produzida aqui dentro, já teria cutucado alguma coisa. Mas, como o Danilo falou, o que saiu foi só merda. Né? Não vou nem falar de Albas Aluá, porque senão não acaba mesmo. Mas, e aí eu quero... Cadê a Gi? Foi embora. Né? Porque, ela está na próxima mesa. Porque eu acho que a gente tem que se desdobrar, a gente tem que dar a cara a tapa. Né? E aí eu, enquanto uma mulher branca, né, cheia de privilégio, porque a única cota minha é ser sapatão, é uma cota só. Né? O resto estou aí toda padrão. Né? Então, assim, pesquisadoras brancas como eu, que querem se afirmar antirracistas, como o Denilson falou ontem, ficou na moda, né? Ficou na moda. Né? Mas, para fazer isso, você tem que dar sua cara a tapa. Né? Quando a Natasha me chamou para escrever o roteiro de Auto de Resistência, eu fiquei com muito medo, porque eu sabia que podia dar ruim. Né? Que ia fazer um filme com um monte de... A equipe era toda branca. Marido da Natasha do cinema, cinemão. Levava os amigos, levou para filmar em Manguinhos, queriam filmar o Golden Hour de cima da laje, porque no pôr do sol é a luz mais bonita. E não podia subir na laje porque o tráfico não tinha autorizado. E aí tu tem que ficar convencendo o cara do cinemão, né, que não vai poder subir. Enfim, podia dar muito ruim e poder o bom. Foi importante ter feito Auto de Resistência. Né? Agora, a gente não pode ficar cometendo os mesmos erros. Já escrevemos um novo roteiro. Eu, ela e Gisele Martins. Porque não dá para fazer de outra forma. Né? Então, pode ser mais lento o processo coletivo, a gente que está, né, na luta sabe que é, mas é como é para ser feito. Né? E o tempo da academia não é o tempo da luta coletiva. A academia não entende. Não entende. E, para quem está nesse lugar, a corrida Lattes é uma imposição. Então, você tem que fazer uma escolha. Se você quer ter um trabalho ético, comprometido, ou se você quer pontuar no Lattes. Né? Porque essas duas coisas não combinam. E aí eu chego no outro ponto que eu queria comentar para encerrar, que é a questão da pesquisa quantitativa. Né? Cadê o filho da Cris? Desculpa, esqueci seu nome.
Ai, Danilo também. Ah, pronto, não esqueço. Danilo, a parte das crianças, né? A gente só olha para as crianças se fizer pesquisa qualitativa. Desculpa, mas eu vou fazer essa afirmação. Assim. E não é uma coisa contra o quant, né? Mas o quant, nas ciências sociais, ele se estabelece como hierarquicamente superior. E quando eu olho, né, para os quadros, o Danilo falou da Alba Zaluar, mas assim, o resto é tudo macho branco, né? E aí eu vou cruzar essa questão com o Michel, que fez uma pergunta, né? O cidadão de bem, e antes, né, historicamente, cadê o Michel? Ah, Michel. Eu lembro de uma autora, ela é branca, mas ela cresceu no Zimbábue e teve a oportunidade de estudar na África do Sul, participou da luta contra o apartheid, aprendeu alguma coisa, tipo, que é a Annie McClintock, ela tem um livro chamado Coro Imperial, que eu acho muito bom. E ela fala que, nessa época das invasões, né, coloniais, e aí pegando, enfim, é um período grande de tempo, né? Eu não sou boa de número, não sou. As mães me ensinaram a não contar. Eu também não gosto de conte por causa disso. E é assim que é, né? Então, eu não sei qual é o período exato, né? Mas se a gente pega a parte principal antes das independências mais recentes, né? 85% das terras do planeta, e aí é um negócio grande, e aí esse número eu decorei, né, eram de propriedade de homens brancos europeus. Ou eles eram os donos, ou eles eram os administradores, né? Então, para mim, esse é o mesmo cara, né, desde sempre, assim. E aí tem a figura que quer ser esse cara e não consegue, que é o caso do Everson do Borel, que ele era taxista, ele tentou mostrar os documentos e falar, pô, mas eu sou trabalhador, eu sou cidadão de bem. E aí a polícia pegou o braço dele, quebrou o braço dele, botou ele de joelho e executou. É isso que acontece também com o corpo negro, né, que não está dentro desse campo da proteção do Estado, que o Estado não é para essas pessoas, né? E eu vou terminar. Eu vou terminar. A gente, se tiver cerveja hoje, eu vou. Obrigada, gente. Gente, muito obrigada. Sim. Nos Estados Unidos, cada estado cria sua própria legislação sobre como o estado vai responder à violência policial. In my state, in Texas, there we have a amount of money that the state pays for victims of violence. E no meu estado, no Texas, o estado paga muito dinheiro. Não para... muito. Ok, muito desculpa. Muito dinheiro para as vítimas da violência do estado. Only victims of police violence are not allowed to receive the money. Mas só que as pessoas que são vítimas da violência do Estado, elas não são autorizadas, elas não têm, elas não podem receber esse dinheiro. So one of the fights that we have is, why are the victims of the state outside of the circle of care? Why do we not receive the money? That's one of the fights that we have. Então, uma das perguntas que nós questionamos é por que essas pessoas que estão nesse circuito e as pessoas que são vítimas da violência, elas não podem receber esse dinheiro, elas não recebem. So in Texas, in Arizona, and many states, families are fighting for a Bill of Rights for families. Do you understand the Bill of Rights? In the Constitution of the United States, we have something called the Bill of Rights. Each person has... Yes, for families.
uma declaração de direitos para as famílias, então ela. I'm very interested to learn the strategies that you all are using and to share the strategies that we're using. What's successful, what's not against the state. Ela está muito interessada em saber quais são as estratégias que a gente tem construído aqui, que a gente pode trocar, né, tanto lá quanto aqui, de resistência em relação à violência do Estado. Because one issue that we have is every time our family is killed, for me, if I say my father was killed, the first thing people ask me, what was he doing? Porque a primeira coisa que acontece é esse processo de criminalização que a gente enfrenta aqui também, né? Quando o pai dela foi assassinado pela polícia, as primeiras perguntas que as pessoas faziam era o que ele fez, o que ele estava fazendo. We changed the narrative to show that it's not just each individual person. It doesn't matter what they were doing. There's not a right person or wrong person for the state to kill. The state should kill nobody. And that each one of them are part of a system of violence. Ela está colocando que que eles propuseram uma mudança de narrativa, né? Que não existe uma pessoa matável, né? Certa para matar, ou que não se pode matar, né? Não há uma justificativa para essa violência e que sorry, can you repeat just the last one? That it's a system of violence, that it's not an individual act. Perfect. Que é um sistema inteiro de violência, que não diz respeito a uma pessoa individualmente, às ações dela individualmente. And one of the things, we fight not only for our individual cases, but I recognize abolition as an important aspect in justice, because we have to redefine justice. When we look at okay, let me back up so it's easier for you. One of the things that we have to do is redefine justice, because many times for us in the United States, families go to the system that killed your family member to find justice. So instead of that, we say the system that killed your family is not going to give you justice. O que eles têm proposto lá é uma redefinição de justiça, porque eles não entendem e não acreditam que o sistema que matou o seu familiar, o seu parente, seu amigo, será capaz de produzir justiça. Então, é necessário que haja uma redefinição desse processo da busca por justiça. And the last thing that I'll say is one of the things that we look at is the reparations model. The UN created a reparations model that we find useful, which is, number one, reparations for the family members. Nessa toada, né, a ONU ela criou um modelo de reparação, né, de propostas de reparação nesses casos, e que eles consideram úteis. E o primeiro é reparação. Stopping the action so that there can be no more repetition of the same violence. A segunda é não repetição dos atos de violência. Então, que aquela violência que foi perpetrada, ela não pode acontecer novamente. And that there's space for the victims of the violence to be able to define what healing looks like. E o terceiro é que as vítimas da violência possam definir e determinar qual o processo de cura e de processamento do luto que elas vão querer ter nas suas vidas, né? Vão querer levar nesse processo. E já voltamos para a última mesa.